Salve galerinha, bora para mais uma rodada de Cartola FC, rodada de número 10. Então hoje eu vou trazer para vocês a análise completa dos jogos e vou trazer também o esboço do meu time para essa rodada. Na rodada passada, meu time fez 35 pontos, a gente tinha um Hulk de capitão, acabou que a gente fez uma apostinha nele de última hora, né, que ele ficou provável ali, e não deu certo. E eu acabei tirando o Elinho para colocar ele, infelizmente. Então nessa pegada já foi menos de 30 pontos praticamente. Mas se você for novo no canal, não esqueça de se inscrever para ficar por dentro de novos vídeos e deixa o seu joinha e vamos embora pro conteúdo. O mercado fecha às 19 horas da quarta-feira, primeiro confronto Botafogo Atlético Paranaense, Atlético Goianiense Criciúma. Para fechar o mercado, a gente vai ter a escalação dessas quatro equipes, né? Então a gente vai passar a análise dos confrontos e vou dar também um top 3 de SG, que eu acho muito importante, né? Rodada picada entre amanhã e quinta-feira. Jogos da quinta a gente vai ter Vitória Atlético Mineiro, Flamengo e Bahia, Palmeiras e Bragantino. Com certeza teria alguns jogadores desse confronto, principalmente de Flamengo e Palmeiras, duas equipes que jogando em casa é muito forte ofensivamente. Dito isso, vamos embora fazer essa análise dos jogos. Vamos começar pelo jogo do Botafogo e Atlético Paranaense. O Botafogo em casa, nos últimos 5 jogos, vem de 4 vitórias e uma derrota, e no Campeonato Brasileiro, nos últimos 3 jogos, vem de 2 vitórias e uma derrota para o Bahia, conquistando aí um SG que foi em cima do Fluminense na rodada antepassada. Já o Atlético Paranaense, como visitante, é um time que não tem feito muitos gols no Campeonato Brasileiro. Tá? Nos últimos 3 jogos no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Fortaleza por 1-0, ganhou do Palmeiras por 2-0 e empatou 1-1 com o Juventude. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Já no confronto histórico, né, a gente vê um equilíbrio das duas equipes e tem tendência para ambas marcam. Nos últimos, o Botafogo venceu 2 partidas, o Atlético Paranaense venceu uma e 2 empates contactados aí. Então o Botafogo tem uma vantagem, ainda mais pelo momento atual do clube, jogando bem, Júnior Santos iluminado. Aqui a probabilidade é de over goals, né? Ambas marcam para a vitória do Botafogo. As duas equipes estão bem ofensivamente. Segundo confronto, Atlético Goianiense e Criciúma. Nas odds de mercado está colocando aqui Atlético Goianiense como favorito, 1,83. Na classificação geral, a gente vê que o Criciúma é o 18º colocado, já tem 12 gols feitos, 14 gols tomados. Atlético Goianiense, 8 gols feitos, 12 tomados. O time do Criciúma é um time que toma bastante gols. Nos últimos jogos em casa, o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, nos últimos 3, vem de 2 derrotas e um empate, cedeu 2 SG nesse período, marcou apenas 2 gols contra o Corinthians. Já o time do Criciúma, como visitante do Campeonato Brasileiro, vem de uma derrota para o Atlético Paranaense, uma vitória sobre o Vasco por 4-0 e um empate com o Atlético Mineiro por 1-1. Foram os últimos 3 jogos aí do Criciúma no Brasileirão. No confronto histórico chama atenção um jogo para over gols. A gente tem aqui o Atlético Goianiense vencendo as 4 últimas partidas em que se enfrentaram e o empate 0-0. A chance aqui é muito pouca de ter um SG nesse confronto, mas como a gente pode ver, o Atlético Goianiense é favorito, o time do Criciúma toma bastante gols, né, e o Atlético Goianiense venceu o Fluminense lá no Maracanã, hein? Olho no Atlético Goianiense pode ser uma das surpresas para essa rodada. Já o time do Criciúma empatou com o Bahia 2-2. Foi uma surpresa também, né? Um time que vinha de 4 derrotas consecutivas, era um jogo que era para over gols, vitória do Bahia, acabou transformando aí no empate, ainda pelo menos saiu 4 gols. Então a tendência aqui é vitória do Atlético Goianiense, por ambas marcam também nesse confronto. Fortaleza e Grêmio, próximo jogo, as odds de mercado estão colocando o Fortaleza como favorito, né? 1,95, 4,20, mas um pouco equilibrado para a questão de empate. Aqui a gente vê o Fortaleza, os últimos 3 jogos em casa, vem de 3 vitórias. Já no Campeonato Brasileiro, estendendo um pouco mais, vem de uma vitória sobre o time do Atlético Paranaense e 2 empates por 1-1. Já o time do Grêmio, como visitante, né, vem de uma vitória, um empate e uma derrota nos últimos 3 jogos. No Campeonato Brasileiro, vem de 2 derrotas, né, uma para o Flamengo e uma também para o Vasco, e uma vitória, uma derrota também para o Bahia. Então são 3 derrotas, né? Porque tem com 2 vitórias aqui na Libertadores, onde precisava vencer e segurou o SG. No confronto histórico, a gente viu um equilíbrio das equipes, mas uma vantagem para o Fortaleza jogando em casa. Aqui a probabilidade maior é um empate e até também um empate ou casa para a Fortaleza, né? O jogo under não é um jogo de muitos gols, né? Talvez ali um under 3,5, né? Para jogar lá em cima. E também um em casa empate aqui, uma chance dupla para o Fortaleza, cercaria esses palpites. Próximo confronto, Juventude e Vasco. As odds de mercado estão colocando o jogo muito equiparado, né? Até visto isso, são dois times que estão ali no meio de tabela para baixo, né? Juventude tem 9 gols feitos, 11 gols tomados, e o Vasco
uma pior defesa no campeonato aí com 19 gols tomados. Aqui é uma boa oportunidade para quem gosta do Lucas Barbosa e do Jadson, né? Dois caras que quando a gente escala não arruma nada, a chance alta de poder ir bem contra o Vasco, que é o time que mais cede gol para atacante. Então, tenha dito isso aí, provavelmente o Lucas Barbosa vai pintar entre os mais escalados. Aqui no Juventude, se você olhar, velho, nos últimos jogos, tem uma sequência muito boa em casa, né? De 2 vitórias e 3 empates. No Campeonato Brasileiro, segurou 3 SG, né? Nos últimos 5 jogos. Já no o time do Vasco, como visitante, não venceu nenhuma das 5 últimas partidas e cedeu 2 SG para Atlético Paranaense e para Palmeiras, mas aqui um jogo equilibrado no meu ver. Aqui no confronto histórico, o Juventude é favorito, tem 2 vitórias, uma vitória do Vasco e 2 empates, nessa ocasião apenas 2 SG. Acho difícil ter SG para o Juventude, mas coloca aqui uma chance dupla caso ao empate e o under 3,5 também. Próximo confronto, São Paulo e Cuiabá. As odds estão colocando o São Paulo como favorito, lógico. O São Paulo nos últimos jogos tem vindo bem, não tem tomado tantos gols, né? A gente tem o time do Cuiabá que deu uma crescida nos últimos jogos. Quem não tinha marcado nenhum gol, marcou 11 gols nos últimos jogos, cara. Incrível. Então, um aproveitamento espetacular. Esse jogo contra o Fortaleza, tenho as minhas dúvidas, tá? Porque é um jogo muito estranho. Mas vamos lá. São Paulo, os últimos 5 jogos em casa, venceu 4, empatou uma, pegou 4 SG de 5. É com certeza o top 1 para a rodada, o São Paulo. Por mais que o Cuiabá tenha feito os gols nos últimos jogos, aqui o São Paulo é o top 1 para SG. Então já vai anotando aí. O Cuiabá, como visitante, né, não vinha marcando gol e agora já pegou uma sequência aí nos últimos 3 jogos marcando gol. No confronto histórico na casa do São Paulo, teve 3 confrontos, um 0-0 e 2 ambas marcam. É um jogo perigoso, mas a probabilidade aqui é para over 2,5 e vitória do São Paulo. Próximo confronto, Cruzeiro e Fluminense. O jogo também colocando aqui o Cruzeiro como favorito. O Fluminense, a gente sabe que não está lá daquelas coisas nos últimos jogos. O Cruzeiro em casa vem de 5 vitórias consecutivas, segurando 2 SG. Já o Fluminense como visitante, nos últimos 3 jogos aí vem com 2 derrotas e 1 vitória. Já no Campeonato Brasileiro, eu gosto de olhar por quê? Vem de 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. O Fluminense está beirando ali a zona de degola, penúltimo colocado. Então são 16 gols sofridos e apenas 10 feitos. O Cruzeiro, 10 gols feitos, 10 sofridos, está mediano ali a parte defensiva. Um jogo muito interessante aqui. Vamos olhar o confronto histórico. O Fluminense ganha um pouco de vantagem, né? Nos últimos 3 jogos venceu 2, teve a SG nos 2 jogos. Só que a gente tem que olhar também o momento do clube, né? Então aqui é um jogo com tendência para poucos gols e vitória do Cruzeiro. Então eu colocaria aqui uma chance dupla, tá? Cruzeiro ou empate, para ser aquele cara mais safe, o under 3,5 padrãozinho aí. Próximo confronto, Internacional e Corinthians. Para esse confronto, a gente tem aqui umas odds muito equiparadas, né? 2,20 para o Inter, 3,60 para o Corinthians, e o mercado entende que é um jogo equilibrado para poucos gols, né? Até a linha do over está muito baixa, né? Então a gente vê o primeiro tempo também colocando aqui um jogo muito equilibrado. E a gente tem, ó, o ambas marcam que 2,10, então a chance muito equilibrada esse jogo. A gente vê o over 0,5, a odd tão esmagada, então a gente consegue acompanhar tudo, a over 2, em meio da 2,25. Achei interessante esse jogo aqui, as odds estando esmagadas. O Internacional em casa, né, nos últimos 3 jogos, vem de um empate, uma vitória e uma derrota, sendo 2 jogos pela Sul-Americana. Não segurou apenas um SG, né, no brasileiro, nos últimos 3 jogos, foi contra o São Paulo. Já o Corinthians, como visitante, deu uma melhorada, né, fez aqueles 2 gols no Atlético Goianiense, fez 2 gols no São Paulo, então aqui a chance aqui é de um ambas marcam. No confronto histórico, a gente teve são 5 empates consecutivos, tá? 2-2, 2-2, 2-2, 0-0, 0-0. Então aqui a chance maior, para eu ver, é um empate e um ambas marcam. Tendência aí para esse jogo de Internacional e Corinthians. Para SG, não gosto muito, né? Ainda mais pelo fato das duas equipes estão marcando gols. Agora vamos embora para os jogos de quinta-feira. Começando pelo jogo do Vitória contra o Atlético Mineiro. Um jogo muito equilibrado pelas odds, 2,80, 2,70, maior probabilidade para empate. Não é um jogo, ainda mais que o Atlético Mineiro está sem Hulk e Paulinho, tá? O time do Vitória em casa, nos últimos 5 jogos aí, vem de 3 derrotas, uma vitória e um empate. Incrivelmente venceu o Internacional, né? Deu uma melhorada nos últimos jogos, tem tirado o SG dos times. Então, o Atlético Mineiro fica um pouco fora de mão nessa rodada. Já o Galo, como visitante nos últimos 3 jogos, 2 derrotas e uma vitória em cima do Bragantino. No confronto histórico, o Vitória surpreende o Galo na maioria das vezes, tá? Foram 2 vitórias por Vitória e uma vitória para o Atlético Mineiro. 2 empates, teve uma probabilidade de ambas marcas. Então aqui a probabilidade maior é um ambas marcam e também até um chance dupla vitória
ou empate. Próximo jogo, Flamengo e Bahia. Flamengo com certeza é um dos favoritos para essa rodada, né? Pelos últimos 5 jogos em casa, pegou 4 SG, é favorito para esse SG, tá no top 2, né? Junto top 1 São Paulo, falei para ir anotando, top 2 Flamengo. O Bahia como visitante é um time que tem tirado o SG da galera, vem numa sequência muito boa de 2 vitórias e 3 empates, enfrentando equipes fortes também da parte de cima, como o Botafogo e o Atlético Mineiro. Já no confronto histórico, com o Flamengo vencendo os últimos 5 jogos, mas tomando gol. Então não tem equilíbrio nenhum, né? Então aqui o Flamengo é muito favorito para esse confronto, apesar que o Bahia, no momento atual, é diferente, né? Então a gente vê que o time está lá em cima na tabela, ó, é o segundo contra o terceiro, um jogo muito bom de se assistir, com certeza irei. E a chance é de over gols aqui, eu apontaria um over 2,5, né? E uma vitória do Flamengo para fazer, nem colocaria chance dupla. Vitória seca do Flamengo ou um over 2,5. E lembrando, tá, o Flamengo ainda continua sem Arrascaeta e De La Cruz, então esse jogo vai ser um jogo interessante, apesar que contra o Atlético Paranaense o Flamengo ainda deixou um golzinho ali, o Gabigol entrou, pode ser que ganhe um pouco mais de minutagem, então vamos ver, um jogo bom para a gente assistir. Último confronto da rodada, Palmeiras e Bragantino. O Palmeiras entrando nesse top 5 nosso, porque se você olhar nos últimos 5 jogos do Palmeiras, pegou 4 SG. Em casa é um time que não tem segurado muito SG, né? Foi 2 SG nos últimos 5. O Red Bull Bragantino é um time que faz gol quase todo o jogo, mas aqui os últimos 5 jogos do Palmeiras, parece que o Abel já acertou a casinha do Palmeiras e cuidado que vai chegar aí forte lá em cima na tabela também. Aqui no confronto histórico na casa do Palmeiras, esse clássico é muito interessante, né? O Palmeiras venceu 3 partidas, perdeu uma, empatou outra, segurou 2 SG. Odds de mercado 1,62 para o Palmeiras, 5,6 para Bragantino. Então a chance aqui é a vitória do Palmeiras e também um over 1,5 aí para essa partida, né? O Palmeiras não é um time que marca muitos gols, então no mais 1,5 seria interessante. Agora, dito isso, vamos embora mostrar o nosso esboço para essa rodada aí. Começamos nosso time pelo goleiro, né? Jandrei vai ser o nosso goleiro. Detalhe que nos últimos 2 jogos do São Paulo ele fez 5 pontos, né? Então ele tem feito bastante defesa, sendo que nesse período, né, foi um jogo sem sofrer gol e o outro jogo foi 6 defesas, tomou 2 gols nos 2 jogos. Além do Jandrei, a gente vai ter o Rossi como uma boa opção também para custo-benefício. Piquerez vai ser o nosso lateral, ainda mais agora com o Piquerez batendo pênalti, né? Como o Gustavo Gomes não está no time, o Piquerez vem de uma rodada fazendo 13 pontos e outra fazendo 18, cara. Ficou muito forte para o Piquerez para essa etapa do Brasileirão, né? Sem Gustavo Gomes, sem Veiga batendo pênalti, muito difícil deixar ele de fora, é o nosso primeiro lateral. Nosso segundo lateral vai ser o Ayrton Lucas, voltando ao time principal do Flamengo. O Ayrton Lucas tem feito boas partidas, tem uma média básica ali de 3 pontos por jogo, então eu coloco aí também uma chance de SG, segundo colocado com o terceiro, um jogo bom ali, para ainda mais que os pontas do Bahia gostam de prender muita bola, pode ceder bastante desarme para Ayrton Lucas e ele também pode participar com gol e assistência. Além desses 2 laterais, eu gosto do Igor Vinícius do São Paulo, tá? Também um jogador que tem feito bastante pontos de média básica. A nossa zaga a gente vai de Arboleda e Alan Franco, tá? Por enquanto aqui a gente não sabe se vai jogar o Alan Franco ou o Diego Costa, mas o Diego Costa está no banco. E eu vou fazer a duplinha de zaga do São Paulo para tentar cercar aqui as opções. O Arboleda, se a gente ver o gráfico dele, está jogando muito, está produzindo média básica, são 11 desarmes, um gol feito, 6 faltas cometidas apenas. Já o Alan Franco, né, também vinha numa sequência muito boa, fazendo boas pontuações, 9,90, 9,20, 9,10. Então, aqui ele ficou de fora da última pelo fato de ter tomado 3 cartões amarelos. Provavelmente deve voltar para esse jogo contra o Cuiabá. Mas se ele não voltar, Diego Costa está no nosso banco. No meio de campo a gente vai com o Lucas Moura, com certeza aí o motorzinho vai estar no mais escalado. O Lucas Moura fez um golaço contra o Corinthians, vem de 2 gols em 2 rodadas aí praticamente quase consecutivas, 3 pontuações muito boas, jogando em casa, aqui é indiscutível, o Lucas Moura tem que estar no time. Matheus Pereira também, o craque do Cruzeiro, na última rodada ele estava de fora, na rodada 8 ele fez 19,5 pontos. Jogando em casa contra o Fluminense em crise, penúltimo colocado, também muito difícil deixar o menino de fora e ele é o homem do Cruzeiro nesse período brasileirão. O Mateuzinho é a nossa aposta nesse meio de campo, é um cara que tem produzido bastante média básica, o Galo vem desfalcado, então ele tem entregado 5 pontos ali, se tiver participação com gol e assistência, ele pode estourar uma pontuação boa, apesar que o Vitória é o último colocado aí dessa etapa do Brasileirão. Além desses jogadores, eu gosto também do Gerson para completar esse meio de campo e do Rafael Veiga. Então, avaliando as circunstâncias, né, a gente tiver um pouquinho mais de cartoleta, daria para colocar o Rafael Veiga para fechar esse meio de campo. O nosso capitão vai ser o Pedro, que na rodada passada fez só 2,20, e aqui ele vinha numa sequência muito boa, 3 gols, 3 assistências, e contra o Bahia, o homem gol do Flamengo vai ter que sair da casinha para se o Flamengo quiser vencer.
Segundo atacante, Júnior Santos. Esse aí tá entregando a média básica absurda nos últimos jogos. São 3 gols, 2 assistências. Vai enfrentar o Atlético Paranaense. E aqui o Botafogo é líder. Então a gente tem que acompanhar o momento do clube. Novamente está vindo muito bem. Vai enfrentar um quarto colocado. Então a gente tem 2 confrontos de cima da tabela. Flamengo e Bahia, Botafogo e Atlético Paranaense. O olho no Júnior Santos é uma baita opção. Para fechar nosso ataque, vou de Estevão. O menino está iluminado, está jogando muito bem. Tem 2 gols, 2 assistências. Fez 16,5 na rodada 8. 13 pontos na rodada 9 e agora pega um Bragantino que cede para atacante. É lógico que eu estou correndo risco deixando o Caleri de fora. A questão é, o time do Cuiabá é um time enjoado e eu prefiro pegar aqui um jogador que está iluminado, né? Um jogador que está vindo bem e vamos de Estevão. Vou arriscar e sem Caleri. No meu treinador, por enquanto, é o Zubedia do time do São Paulo. Está vindo com a média de 4 pontos por jogo. São Paulo está vindo muito bem, sexto colocado, tem tudo para poder fazer um bom jogo. Então, esse aí ficou o nosso time. Tá? Aqui está o banco de reserva, como eu falei, os nomes, foi até os nomes que eu citei acima, né? Em detalhe, né? Temos também o Alejandro. Lei do ex contra o Galo, pode pintar aí um golzinho dele, seria uma aposta para quem joga tiro curto. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal para ficar por dentro de novos vídeos. E vamos embora imitar nessa rodada. Menos de 100 pontos a gente nem vai comemorar, porque provavelmente vai ser uma rodada boa.